governo Bolsonaro, que é o Pacto das Anomalias. E eu acho que isso fica muito evidente na área ambiental. E para a execução, digamos assim, da política ambiental do governo Bolsonaro, precisa realmente de uma figura como ele, a figura tosca a que o Daniel se referiu, porque, na verdade, a política ambiental do governo, ela se exerce muito mais por esse discurso violento e agressivo, né, contra defensores do meio ambiente, defensores da floresta, indígenas, sobretudo. Então, a política ambiental se expressa até muito mais por esse discurso do que por medidas tomadas de desmonte da legislação e da proteção ambiental, que está ocorrendo. O que eu quero dizer é que essa parte desse discurso de brutalidade contra esses setores que defendem o meio ambiente, ela é muito mais evidente do que o desmonte ambiental. E esse desmonte, ele não se dá nem tanto na mudança de legislação. Não que o governo não queira fazer, o governo tem tentado, mas tem encontrado barreiras. Por exemplo, o primeiro ato do governo Bolsonaro, já que a gente está fazendo aqui um balanço desse ano de exercício da presidência dele, o primeiro ato, se não um dos primeiros, foi tentar mudar a FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura e a demarcação de terras indígenas. O Congresso foi e barrou, ele tentou por medida provisória, ele mandou novamente uma medida provisória. Você não pode, o presidente, o executivo não pode tentar, não pode editar medida provisória sobre o mesmo assunto na mesma legislatura, enfim, mais de uma vez, e aí, por conta disso, o Supremo barrou. E aí a FUNAI continuou no Ministério da Justiça. Então, ele tenta mudar a legislação, mas tem, digamos, barreiras de contenção, né? Aqui e ali o Legislativo e o Judiciário têm sido capazes de mudar. Mas, por exemplo, tudo aquilo que depende de decreto, portaria, ele está sim mudando. FUNAI, novamente, o presidente da FUNAI, que é um delegado da Polícia Federal, editou lá uma norma, uma portaria, dizendo que os servidores da FUNAI não podem viajar para terras indígenas ainda não demarcadas. Ora, eles precisam ir lá fazer os estudos para poder, justamente, para que o processo de demarcação prossiga. Então, já que agora os funcionários da FUNAI não podem viajar a essas áreas, esses processos de demarcação em andamento vão ficar inviabilizados. E essas viagens também, às vezes, serviam para dissuadir os agressores, eventuais, invasores, etc. Então, se você, dessa forma, você não muda nenhuma legislação, mas você inviabiliza o trabalho da FUNAI de defesa desses povos indígenas que ainda não estão em terras definitivamente homologadas. Agora, mesmo aqueles que estão em terras homologadas, como a gente vê os Guajajara, são alvo dessas forças, dessas verdadeiras milícias armadas no campo. E aí eu volto para a questão inicial do discurso, né? O Bolsonaro nem precisa tomar medidas contra esses povos. Então, elas se encarregam com as suas milícias de matar os índios, de ameaçar, de intimidar. Então, isso é uma forma de fazer política também ambiental, né? Que é desfazer a estrutura de proteção que levou anos para ser construída. Não que a situação na Amazônia, no campo, essas situações de conflitos que existem há séculos e acirrados, há décadas e tal, não que elas não existissem, elas sempre estiveram ali sob controle de forças locais, de governos estaduais também, né? Mas aqui e ali sempre ocorreu um massacre ou outro contra agricultores, pequenos agricultores, contra assentados e tudo mais. Mas, enfim, havia, mal ou bem, algum esquema de contenção dessas forças, né? E agora não, elas foram completamente, né, destravadas e estão aí em campo assassinando índios e ameaçando, intimidando e tudo mais. Isso a meu ver, esse é um componente muito forte da política ambiental do governo Bolsonaro, que ele exerce sem que ele precise diretamente botar as mãos. Então, acho que isso se encaixa perfeitamente no que você falou. É o pacto das anomalias. Agora, me reportando novamente ao que você disse, e sendo bastante realista e pessimista, né? Pessimista porque vendo o que está acontecendo na realidade, eu acho que vai piorar ainda mais, porque
como você falou, a questão da mineração, da lei de licenciamento, ela teve um recuo estratégico por conta de Brumadinho, mas o projeto para mudar a lei de licenciamento está lá no Congresso e assim que houver, digamos, uma conjuntura favorável, será desengavetado ou vai andar mais rápido e tudo mais, assim como várias outras legislações nessa área ambiental. Esse projeto piora a atual situação? Em que? O projeto de licenciamento está no Congresso, sim. Esse projeto, o relator desse projeto de licenciamento é o notório Kim Kataguiri, que dispensa maiores apresentações. Na comissão, no grupo de trabalho que vinha analisando esse projeto, vários setores foram ouvidos e estava se tentando construir algum tipo de consenso e tudo mais, mas a última informação que eu tenho sobre o andamento dessa discussão é que ele, relator, simplesmente ignorou os debates que foram feitos e essa tentativa de construção de um consenso e apresentou um relatório que deve estar parado em alguma instância lá do Congresso, em alguma comissão, mas que deve a qualquer momento, aí, numa conjuntura mais favorável, andar. E ele fez um relatório extremamente favorável às empresas mineradoras, por incrível que pareça. Isso quando Brumadinho vai completar agora um ano, né, com seus 270 mortos e a poluição do Rio Paraupeba. Eu tenho uma questão que me parece importante, que surge muito às vezes em debates que eu participo, que é a seguinte: a grande mídia tem procurado distinguir o agronegócio e sua dinâmica do desmatamento da Amazônia. O agronegócio seria um empreendimento limpo, e até alguns falam verde, e elogiam muito a ministra da Agricultura. Né? E nada a ver, portanto, com a depredação da Amazônia. Eu queria que você esclarecesse os nossos parceiros, aí, os nossos ouvintes. É possível fazer essa distinção entre agronegócio limpo e desmatamento sujo? Os assessores de marketing do agronegócio tentam fazer isso assim, com muito empenho, né? Como disse o Cid, o agro é pop, né? Mas não, o agronegócio é uma monocultura. O agronegócio no Brasil acabou com o cerrado, está acabando com um pouco que resta de cerrado e quer entrar na Amazônia. E um exemplo bem claro disso, agora, recente, coisa de um mês e pouco, é o decreto, novamente, um decreto ou uma portaria. O Bolsonaro revogou o decreto que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. Por esse zoneamento, você não podia plantar cana-de-açúcar em biomas, ecossistemas sensíveis, como a Amazônia e o Pantanal. Ele revogou e agora é permitido. Sendo que há vários estudos de pesquisadores, a UFMG tem um estudo sobre isso, dizendo, inclusive, que o plantio da cana, que a produção da cana pode aumentar sem que você entre em novas áreas, sem que seja preciso desmatar novas áreas, né, mas apenas aumentando a produtividade onde a cana já é cultivada. Bom, por conta do zoneamento agroecológico da cana, que é de 2009, os biocombustíveis no Brasil, o etanol e o açúcar brasileiro, eles ganharam uma espécie de selo de sustentabilidade no mercado internacional, porque é uma exigência dos mercados internacionais hoje em dia, né, eles compram produtos que não estejam associados ao desmatamento. E o caso da cana era esse, como ela não era plantada na Amazônia e no Pantanal, então o etanol brasileiro ganhou esse selo de sustentabilidade. Se agora você abre para essa possibilidade de plantar, mesmo sendo difícil, não sendo até um solo adequado, enfim, você acaba com esse selo de sustentabilidade. Então isso dá um tiro no pé, né, de quem exporta etanol, de quem exporta açúcar. Então, assim, existe sim, setores do agronegócio têm esse selo de sustentabilidade, desde que comprovem que não desmatem. Agora, a atividade por si só do agronegócio, a monocultura, ela é devastadora, ela é predatória. Cristina, nós devemos ter mais 3 anos de Bolsonaro. Você é capaz de fazer uma previsão de como estará a questão do meio ambiente no Brasil no fim da gestão do presidente? Então, se continuar nesse ritmo de mudança de todo esse arcabouço de proteção ambiental
E esse ritmo de barbárie, né, nesses rincões aí do Brasil, basta ver o caso da prisão daqueles 4 rapazes em Alter do Chão. Quer dizer, eles foram presos pela Polícia Civil. Portanto, não é um órgão federal, mas volto àquilo que eu estava falando. Esse discurso contra meio ambiente e defensores, isso encoraja autoridades locais a esses desmandos, a esses abusos de poder. Foi o que aconteceu claramente naquela prisão, não havia provas contra eles, o inquérito da Polícia Civil era completamente frágil, tanto é que houve reação e logo depois eles foram soltos. Mas esse quadro, continuando esse comportamento do Bolsonaro de ataque ao meio ambiente e a essas pessoas, né, a maneira como ele atacou o Raoni, por exemplo, no discurso da ONU, foi uma coisa muito vil, muito séria, inclusive, né? Isso encoraja essas arbitrariedades. Então, eu realmente não vejo, se continuar nesse ritmo, se a sociedade civil não tiver uma capacidade de reação a isso, a minha avaliação que eu faço é de que isso irá piorar. Agora, claro, há sinais de reação. Por exemplo, tem 2 entidades muito importantes de direitos humanos, inclusive com a participação de ex-ministros do governo Fernando Henrique, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, e o também ex-ministro da Justiça, José Gregori, que entraram com uma representação do Tribunal Penal Internacional contra o governo Bolsonaro, pedindo uma investigação preliminar contra atitudes e contra o discurso do presidente, justamente por esses ataques sistemáticos ao meio ambiente e a defensores do meio ambiente. Foi uma atitude importante. Agora tem que ver como é que o Tribunal Penal Internacional vai reagir a esse pedido e se será capaz de tomar alguma medida concreta e se alguma medida de um órgão internacional como esse será capaz de conter esses abusos que a gente está vendo aqui no Brasil. E em que medida uma mudança de político, digamos, daqui a 3 anos, se por hipótese entra um presidente com um político diferente do Bolsonaro? Essa grande pergunta, né? Porque o desmatamento na Amazônia de fato aumentou. Esse ano o INPE, que foi também tão atacado pelo presidente, constatou que o aumento do desmatamento foi de 30% em relação ao período anterior, e foi o maior desmatamento também, acho que dos últimos 10 ou 11 anos, mais ou menos isso. E os cientistas já falam que o nível de desmatamento da Amazônia já está chegando muito perto de um ponto em que a Amazônia você poderá começar a ver áreas desérticas na Amazônia. Isso é um desastre, né, muito grande. Então, eu acho que a gente precisa atuar para pelo menos conter que se chegue nesse ponto de irreversibilidade. Agora, o estrago maior realmente que eu vejo é essa mudança de mentalidade. Eu não sei se é uma mudança ou se de fato é apenas essa mentalidade, né, mais atrasada, reacionária, que vê a floresta como um estorvo, como um problema, como um empecilho ao desenvolvimento, né? Essa mentalidade, eu acho que ela está sendo muito fortalecida, né? E ela é capaz de provocar estragos assim, difíceis de conter, né? Quando o presidente diz que a cavalaria americana é que agiu certo porque acabou com os índios nos Estados Unidos e faltou fazer isso aqui no Brasil, ele disse isso quando ele ainda era deputado. Isso tem consequências, né? E agora, como presidente, ele continua falando que os índios são latifundiários pobres em cima de terras ricas. O tempo todo ele está estimulando esse ódio contra os índios, né? Os índios só atrapalham. Então, essa mentalidade, eu vejo que, eu acho que sempre existiu uma parcela da sociedade brasileira que pensa dessa forma, mas essa parcela agora está sendo muito fortalecida. E esse é o estrago maior. Isso eu acho que demora décadas, né? Demora algumas gerações para você reverter esse entendimento de que o índio só atrapalha, que o índio não tem nada a contribuir para a sociedade brasileira.